Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 21 do livro de Números. Então, deixa aí já marcadinho a leitura do livro, capítulo 21 de Números. Logo após estaremos lendo o capítulo 60 e 61 do livro de Salmos. Após isso, estaremos lendo Isaías, capítulo 10, os versículos 5 até o final, até o término do próprio capítulo. E concluiremos com o capítulo 4 do livro de Tiago. Então, deixa aberto em números, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai eterno, Deus soberano e excelso, bendito é o Senhor. Grandioso, santo, majestoso, fiel. Como é maravilhoso dirigirmos a alguém que é todo-poderoso, que pode absolutamente tudo, não tem nada demasiadamente difícil para ti. Não, como é maravilhoso confiar em alguém que não muda, que não tem sombra de variação, que não é homem para que minta, que não se arrepende, que é firme e fiel em tudo que faz. Ó Deus, como é bom confiar em Ti. Louvamos a Ti por esse dia, por esse momento de estarmos diante da Tua presença, ter esse livre acesso, conversar com o Senhor, sem precisarmos agendar, sem precisar da intervenção de ninguém, a não ser do Teu santo e maravilhoso Filho, que intercede por nós, a Tua destra. Ó Deus, muito obrigada por isso. Fala os nossos corações por meio do Teu Santo Evangelho, nos instrui na Tua palavra e nos ajuda, ó Deus, a retermos o conhecimento que for lido hoje. E que não seja algo passageiro e momentâneo a aplicabilidade da tua palavra em nossas vidas, mas que seja algo constante, ó Deus, e gradual, de forma que a cada dia devemos melhorar, progredir e nos aperfeiçoar na santidade. É assim que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Orma. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das Guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar, e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúnam o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: Brote, ó poço, entoem cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões.
Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está ao campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Senhor não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas diziam: Venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de você, Moabe! Você está perdido, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas, estão destruídos desde Esbom até Dibom e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer, tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus que habita em Esbom. De tal maneira o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 60 do livro de Salmos. Ó Deus, tu nos rejeitastes, nos dispersastes. Tenha estado indignado, mas agora estabeleceste-nos. Abalastes a terra e a fendestes. Repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e meu também, Manassés. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Capítulo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre. E abriga-me no esconderijo das tuas asas, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me destes a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram gerações após gerações, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Capítulo 10 do livro de Isaías, versos 5 ao 34.
Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz: não são meus comandantes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: eu fiz isso com o poder da minha mão, com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e, como valente, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura e o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como o fogo e o seu santo como labareda. E num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e o seu campo fértil. E será como quando um doente vai definir. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque essa destruição já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que mora em Sião, não tenha medo da Assíria quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo como a matança de Midian junto ao rochedo de Horeb. O seu bordão estará sobre o mar e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês e o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate passar por Migrol, em Micmas larga a sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 4 do livro de Tiago.
De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheça a sua miséria, lamentem e chore, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos à cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dispersa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.